Povo de Deus, Salmo 104, louvor a Deus Criador. É um salmo, mais um salmo, né? De louvor, de engrandecimento a um Deus que é Criador de todas as coisas, do céu e da terra, e de maneira poética que, mais uma vez, mais um salmista fala dessa grandeza, desse ser tão elevado, o maior ser elevado, o maior ser concebível diante de um mundo politeísta. Tal declaração é magnífica, tal declaração é uma declaração do reconhecimento do El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas. Né? É interessante aqui no versículo 3, como o salmista faz uso da poesia. Né? Poesia essa muito ausente no dia de hoje. Os dias de hoje, nossos autores muitas vezes são muito repetitivos e nós temos, me parece, pouca criatividade poética. Aqui, ó. Pois pões nas águas o vigamento da tua morada, tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Tá vendo? Expressão poética, né? E que nós temos, você e eu temos a liberdade também de criarmos dentro de nossa realidade. Nós temos falado muito sobre vocabulário de adoração. E o vocabulário de adoração, ele pode ser uma repetição do que nós temos aprendido, né, desses nomes hebraicos, dessas expressões que estão na Bíblia sobre Deus, El Shaddai, Todo-Poderoso, o Salvador, Libertador, Rafá, Jeová Nissi, e assim tantos outros, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E aí nós podemos usar isso aí e criarmos também a nossa própria forma poética de falarmos ah, ah, sobre Deus, entendeu? Você pode. O que vem no teu coração que expressa a grandiosidade de Deus, você pode falar, né? Senhor, ou sei lá, Senhor, hoje, ó pão de açúcar. Por que não? Depende do teu contexto, do teu momento de adoração, porque quando você esse ponto, você vê aquela coisa grandiosa, né? Aquela coisa, né? Aquela rocha eterna, ele não é chamado de rocha eterna. Hoje essa rocha eterna aqui, quando nós pensamos em rocha, aquela pedra enorme lá, né? Pão de açúcar. Pode ser engraçado, estranho, mas estou dando só um exemplo de que, dependendo do teu contexto, você pode criar a sua expressão poética para se referir a Deus, né? E parece que hoje isso tá muito raso, muito escasso em nosso meio, expressões poéticas para adorar a Deus, expressões particulares poéticas para adorar a Deus. Há pouco tempo eu fiz menção a uma irmã que sentiu a presença de Deus através de uma resposta de Deus através de um bem-te-vi. Entendeu? Então você pode, diante de uma experiência forte dela, tá, entendeu? Tu és minha resposta, tu és meu bem-te-vi. Pode muito bem falar isso na sua expressão. Ó meu Deus Altíssimo, bem-te-vi meu. Olha aqui, olha só o trocadilho. Bem-te-vi, ou beija-flor, né? Aparece lá um pássaro lá, e aquele pássaro foi uma resposta de Deus. Tu és meu bem-te-vi, eu bem-te-vi. Olha aí, depende do contexto, pode usar. São alguns exemplos pequenos, que eu estou falando assim aleatoriamente, só para tentar dar um exemplo de que você tem a liberdade. Os músicos têm a liberdade de criação, e isso vai muito da experiência de cada um. E o versículo 4, não, ele fala de anjos aqui, e no hebraico não se sabe se é anjos mesmo ou literalmente os ventos, que Deus usa os ventos, né, como ferramenta dele, ou que se é anjo mesmo, não importa, seja vento ou seja anjo, é um reconhecimento de que Deus usa essas ferramentas para a sua glória, para manifestar
o seu poder, a sua glória. Versículo 5 está dizendo que ele criou os fundamentos da terra. Tudo que existe, toda essa natureza, esses movimentos nos planetas, o que existe, os movimentos, o dia, a noite, a terra como ela é criação desse Criador. É um louvor à majestade de Deus, né? Ao ato criador de Deus. Versículo 9: puseste as águas divisa que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Então é ele que limita. Você vê aqui um exemplo simples, né? Está lá o mar lá, por que que o mar? O mar vai lá, ele é feroz, mas ele tá limitado ali. Quem é marinheiro sabe que em alto mar, aquelas tempestades, aquelas ondas, bate lá, aquela coisa horrível, né? Monstruosa, mas está limitado ao mar, né? Por que que não invade as cidades? Porque Deus estabeleceu os limites do mar, não é isso? E quando isso acontece por algum fenômeno, você vê que a destruição que causa, o chamado tsunami, né? Em vez de quando Deus permite acontecer um tsunami, ou até faz tsunami. Mas por que não existe tsunami naturalmente todo dia, sempre? Porque há uma limitação. Deus estabeleceu esses limites, né? No versículo 15 ele fala sobre o vinho que alegra o coração do homem, né? Aqui na nota de rodapé, ele fala do vinho, do azeite, né, e do alimento. A nota de rodapé na minha Bíblia Plenitude diz assim, ó: o vinho, o azeite e o alimento, no caso aí o trigo, são três principais produtos de Israel, viu? Então, os três principais. Nós já falamos aqui nos nossos estudos, nossas pregações, que o vinho para o povo de Israel é como é o churrasco para nós hoje. Sempre que tem um churrasco, nós exageramos. Nos entregamos, né, a um excesso de consumo quando tem um churrasco. Porque o churrasco é alegria, né? Traz alegria. Pô, vai ter churrasco, a pessoa fica alegre. Na cultura judaica, o vinho era o churrasco. E tinha o churrasco também. Tinha a carne. Mas o vinho é o maior referencial, para trazer alegria, né? Era muito comum na fé judaica ter o pessoal beber em excesso, né? E ficar bêbado mesmo. É muito comum. Isso depois ele vai começar a ser regulado, né? Mostrar como algo ruim, né? Então, o beber em si não seria o problema, e sim o excesso é o problema. E como a bebida ela tem já um histórico negativo, convencionou-se no meio cristão não se beber nada. Mas, biblicamente falando, poderia se beber moderadamente. Eu costumo dizer que assim como você vai numa barraca e pega uma Coca-Cola, não é isso? E compra um refrigerante qualquer, você poderia muito bem ir numa barraca e pegar uma cerveja, uma caracu, é, uma caipirinha, qualquer bebida, desde que houvesse uma cultura geral de controle, onde as pessoas entendessem que todo mundo bebe moderadamente, sem excesso, sem se embriagar, e aí causando morte, causando adultério, é uma pessoa de mais difícil. Então, por causa da imagem tão negativa que a bebida alcoólica ganhou, ela acabou sendo banida até de forma moderada. Mas, biblicamente, o erro está na embriaguez e não na moderação. E não adianta as pessoas falar, então eu posso beber, porque você bebendo moderadamente, você vai trazer escândalo, vai trazer mal-estar. Então, o ideal é banir isso da vida cristã, porque só vai trazer problema. Vai ter que comprar, vai ter que ficar bebendo escondido, porque você vai causar escândalo, porque já está estabelecido o que é escândalo, o que é errado, que na verdade errado é a embriaguez, não o consumo em si. E aquele que já tem problema, não adianta querer tomar moderadamente, que não vai conseguir. Então, o melhor caminho é banir bebida de nossa vida, como é hoje estabelecido no meio cristão. Ok? Então, versículo 19: fez a lua para marcar o tempo,
o sol conhece a hora do seu ocaso. Então, ele está dizendo que todo esse movimento da natureza, né, de nascer do sol, né, o pôr do sol, o nascer do sol, são tudo obras das mãos de Deus. Não é isso? Ele fala da natureza aí, aqui é até estranho para a gente, né, no versículo 21, né, essa natureza aí do mundo animal, né, da cadeia, alimentar, né? Onde o animal se alimenta de outro animal, está aqui. Ele está colocando que Deus estabeleceu essas questões. Tá vendo? Coisa que é até natural, que para nós é estranho, mas Deus estabeleceu essas coisas. Né? Versículo 25: Eis o mar vasto, imenso, no qual se move seres santos, seres sem conta, ou seja, incontáveis animais marinhos, muito, tudo criação de Deus, né? Pequenos e grandes. Aí ele faz menção aqui a um monstro marinho que lá no Jó aparece como Leviatã e tem muito a ver mais com a mitologia. Existe uma mitologia na época de um grande ser do mar, temível. Aí no Jó e aqui também, ele pega esse entendimento cultural de um grande ser, de um grande animal marinho e fala: esse grande ser, esse grande animal marinho, foi Deus que fez. Lembra lá do Paulo? Eles criaram uma porção de deuses. Aí colocou lá um altar, e esse altar aqui é para o Deus desconhecido. Aí Paulo vai lá e pega o contexto e fala assim: então eu vou apresentar para vocês o Deus desconhecido. Ele usa a cultura para pregar o evangelho. Entendeu? E aqui o salmista está falando a mesma coisa. Existe um entendimento de um grande monstro marinho, que muitas vezes é interpretado como crocodilo, né? E aí, esse monstro marinho existe? Foi Deus que criou esse monstro marinho. Hoje nós temos aí a polêmica de vida extraterrestre. Será que existe vida extraterrestre? Aí uns vão dizer que sim, outros vão dizer que não. Aí qual é a posição que eu acho interessante? Você acredita? Você acredita? Mas quem foi que criou o ET? Foi Deus? Não, foi. Então, eis aí os ETs que Deus criou. Deus que não tire Deus do negócio, não tem problema. Começa a ter problema quando tira Deus do negócio. E é isso que o salmista está dizendo. Ele não está questionando essas coisas. Ele está falando, é Deus que criou. É isso que você acredita? É Deus que criou. Tem um altar lá? Então o altar aqui, vou te apresentar que esse altar é de Deus. Vou te mostrar o Deus desconhecido que você não conhece. Então as pessoas usam a cultura para pregar o evangelho, para a exaltação a Deus. Tem pessoas que têm dificuldade com isso. Outros entendem que tudo foi criado para o louvor de Deus, então vamos resgatar tudo para a honra e para a glória de Deus. Todos esperam em ti. A natureza depende de Deus. O funcionamento dessa natureza, o mundo animal, a flora, né, e a fauna dependem de Deus. Ok? Animais, plantas, tudo depende do ordenar de Deus para a existência. Porque se Deus falar não, já era. Versículo 30. Se Deus tirar o fôlego de vida, já era. Né? Aí todos morrem e vão embora. Já era, aconteceu tudo. 33. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Por tudo que Ele é, por tudo que eu sei que Ele é, eu quero cantar louvor. Eu reconheço Ele como Criador. E por tudo isso que eu tenho aprendido sobre Ele, eu quero cantar louvores a Deus. Meu irmão, minha irmã, você tem aprendido durante os anos quem o seu Deus é, que Ele é Criador, que Ele é magnífico, que Ele é exaltado, que Ele é tudo. Você tem aprendido sobre essas questões maravilhosas, grandiosas sobre Deus. Espera-se que isso te leve, te motive a adorar, a exaltar e a servi-lo e a ter desejo de ter intimidade com Ele. Cantar também louvor a Ele enquanto viver. Olha só, enquanto viver, o meu louvor será para Ele. Para Ele, meu irmão. Para Ele, meu irmão, minha irmã. Não para o artista, se apegado a Ele, né? Não para seres humanos, pecadores, falhos,
para Ele é a glória, Ele está acima de todas as coisas. Louvar a Ele, viver para Ele, amar a Ele sobre todas as coisas. Sejam agradáveis, versículo 34. Seja-lhe agradável a minha meditação, e eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei no Senhor. Meu irmão, se alegre no Senhor. Busque a sua alegria no Senhor. Mais uma vez falando sobre isso. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai. A alegria no Senhor. A alegria do Senhor, a nossa força é, diz Neemias. Então, tudo, o respirar, o viver, os grandes propósitos da vida no Senhor. Buscar a realização no Senhor. E a sobremesa pode ter no mundo, mas a comida principal é no Senhor. Percebe? E como eu falei no outro vídeo, outro capítulo, as pessoas têm o mundo como comida principal e muitas vezes Deus como sobremesa. É o contrário, o cristianismo, as coisas de Deus como comida principal. E muita coisa nesse mundo que Deus criou é boa, mas tudo sobremesa. É nisso que tem que colocar ela na posição do que ela é, do que as coisas são. Ok? Desapareçam da terra os pecadores, e já não subsistam os perversos. Bendize a minha alma ao Senhor. Aleluia. Então, depois de exaltar a Deus, depois de falar da magnificência de Deus, de tudo que é exaltado sobre Deus, ele faz um pequeno contraste. Há pecadores que não têm essa postura. Há pessoas que negam essa realidade e que eles desapareçam e que cresça cada vez mais os adoradores e os que servem a Deus. E no final de tudo, é isso que vai acontecer, né? Aqueles que rejeitaram serão rejeitados, e aqueles que aceitaram, honraram, aqueles que honraram serão honrados. É isso. Pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.